Olá, seja muito bem-vinda à terceira aula do curso online de meditação para iniciante. Na aula de hoje o tema é chakras, o que eles são, quais são suas funções. E se você não assistiu, se você perdeu a aula 1 ou a aula 2, as duas aulas estão já disponíveis no meu canal do YouTube, né? Então, Aline Moraes, EDH, corre lá e já aproveita e se inscreve no canal, aperta o sininho lá para você receber todas as notificações e se você gostar do vídeo, aproveita e dá um like, tá bom? No tema de hoje, a gente vai contemplar a questão do que é o chakra, e isso é muito pertinente, muito importante para o contexto da meditação, né? Então, quando a gente fala de meditação, a gente está falando de uma conexão e de um equilíbrio, tanto emocional quanto físico e espiritual também. Então, assim, a gente já falou nas outras aulas que a gente não está trazendo aqui nenhuma questão religiosa, mas a questão espiritual da sua conexão com o todo, ela é sim estimulada durante o seu período de meditação. Então, fica atento até o final desse vídeo, porque tem muito conteúdo bacana aí para você, tá bom? Então, eu vou começar falando para vocês o que são chakras, né? Nosso corpo, ele tem vários pontos energéticos, então de terminações, conectados a terminações nervosas e tudo mais, que aí eu tô falando de fisiologia, tá? E tem 7 pontos que são os mais explorados para essa questão de equilíbrio energético, que são os 7 chakras mais conhecidos e mais usados nessa prática de meditação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês onde ficam esses pontos e vou detalhar a função de cada um. Mas eu preciso falar para vocês que quando você fala de chakra, quando você ativa ou estimula um chakra, você está nada mais, nada menos do que estimulando alguma glândula referente a ele no seu corpo físico, como eu vou explicar detalhadamente passo a passo, tá? Então, o chakra nada mais é do que um ponto energético no seu corpo que você estimulando ele traz muitos benefícios. E quando ele não é estimulado e está em desequilíbrio, ele pode trazer muitos prejuízos também, tá? Então fica comigo até o final para você aprender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar sobre o primeiro chakra agora, que é o chakra raiz. Então eu vou falar o nome dele em sânscrito. Sânscrito é uma das línguas oficiais da Índia, tá? Então o primeiro chakra é o Muladhara, que significa raiz, ou fundamento, ou alicerce. Eu vou mostrar para vocês aqui onde fica esse chakra, tá? Então aqui eu tô mostrando para vocês esse primeiro chakra dos 7, ele é chamado de chakra básico ou raiz. Ele situa-se na base da espinha dorsal, no cóccix, tá bom? A glândula estimulada quando você trabalha esse chakra é a glândula suprarrenal. A cor que você pode usar para também estimular esse chakra é o vermelho. E o mantra é o LAM, L-A-M, tá? As características desse chakra são, ele está relacionado com a vontade de sobreviver, a relação com o seu próprio corpo e com a terra. Entram nesse chakra as energias relacionadas à segurança física, mental, emocional. E no aspecto físico, ele rege as pernas, os pés, os ossos e o intestino grosso, tá legal? Quando esse chakra está em equilíbrio, a pessoa tem uma sensação, tem um senso prático da vida, é uma pessoa que é mais pé no chão, tem ideais bem definidos, tá? Então essa é a característica de quando a pessoa tem esse chakra bem equilibrado. Quando ele está em desequilíbrio, normalmente essa pessoa tem uma dificuldade aí de deixar as coisas fluírem, né? De andar de forma mais segmentada, mais
fluida. Então a pessoa tem dificuldade de ser espontâneo, ela não tem muita flexibilidade, tem um aspecto mais agressivo e ganancioso também, tá? Então dá uma olhadinha aí se você se identifica com alguma questão, se tá em desequilíbrio, você vai aprender como equilibrar esse chakra. Então, o que acontece? Quando eu falo pra você a cor relacionado, o mantra relacionado, né? Na hora de você fazer a meditação, você vai estimular o chakra aqui, você identificar que é o mais adequado para você no momento, e aí você pode estimular também através de cor, através do mantra, tá bom? O mantra nada mais é do que uma vibração. Então, quando você fala, por exemplo, esse lan, na vibração correta dele, ele reverbera e ele aciona essa glândula, que no caso do chakra raiz é a suprarrenal, tá? Vamos pro segundo chakra, que é o Swadhisthana, que significa casa. Em sânscrito é Swadhisthana. Esse é o chakra sacral, vou mostrar pra vocês onde ele fica aqui no desenho, tá? Na imagem. Então, é o segundo aqui, ó, tá vendo? Sacral, tá? O sacral, ele fica na região umbilical, 3 dedos abaixo do umbigo, ou 2 centímetros. Ele é estimulado através das glândulas gônadas, tá? Que são localizadas nos homens, nos testículos, e nas mulheres, nos ovários, tá? A cor que estimula esse chakra é o laranja, e o mantra utilizado é o VAM, que é V-A-M. As principais características do chakra sacral são as necessidades básicas associadas à sexualidade e à autoestima. Então, prazer físico, alegria e também criatividade estão relacionadas a esse chakra, tá? Quando ele está em equilíbrio, a pessoa tem uma capacidade de abrir mão de emoções assim, ressentimentos antigos, sabe? Não fica com aquele negócio ali parado, mas ele abre mão facilmente dessas questões. Também é um chakra que num aspecto físico ele rege os rins e a bexiga. Então por isso que a pessoa tem mais facilidade de eliminar questões aí antigas, tá bom? Então rege os rins, rege o sistema reprodutor, o sistema circulatório e a bexiga, tá? Quando ele está em desequilíbrio, a pessoa pode apresentar dificuldades sexuais, depressão, um quadro de desânimo, falta de objetivo e prazer na vida, tá? Se você percebe algum desses aspectos, bora trabalhar esse chakra. Agora o terceiro chakra, ele em sânscrito chama Manipura, que significa joia brilhante, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o terceiro chakra. Dá pra ver direitinho, ó. É esse aqui, ó, tá vendo? Então esse chakra, ele é conhecido como plexo solar, é o nome mais comum dele. Ele situa-se um pouco acima do umbigo, na altura do estômago. E você estimula ele através da glândula pâncreas. A cor que estimula também esse chakra é o amarelo. Isso, então o Manipura, ou plexo solar, e ele também é estimulado pelo mantra RAM, R-A-M, tá? Quais são as características deste chakra? A questão das energias emocionais, ele reúne informações e ele espalha essas informações e percepções e sentimentos para o corpo todo. Então, essa questão dele ficar na altura do estômago, ele está falando justamente disso, né? O estômago, o órgão mesmo, ele tem
essa conexão de conversar com os demais órgãos. Então, se alguma coisa está em desequilíbrio, não está legal, ele percebe isso. Oi, boa tarde para todo mundo que está chegando aí, que está passando por aí. Hoje a gente está na terceira aula do curso online de meditação para iniciantes. Quem perdeu as primeiras aulas, elas estão disponíveis no meu YouTube, Aline Moraes EDH. E o tema de hoje, que é a terceira aula, eu tô falando sobre chakras. Nesse momento eu tô no terceiro chakra, falando um pouquinho aqui sobre o plexo solar. Sejam muito bem-vindos. Aproveitem aí para me seguir nas redes sociais. Eu sempre compartilho conteúdos bem práticos para vocês, tá bom? Então, então esse chakra aqui, né, o plexo solar, então ele tem esse poder, tá? Ele pega as energias ali que fluem do emocional e ele distribui essas percepções e espalha por todo o corpo, tá? Ele fisicamente, o que ele rege? O sistema digestivo, o fígado, o baço, o estômago e o intestino delgado. Então é muito interessante, né? Se você tem algum desequilíbrio, tanto na parte emocional, que eu vou explicar aqui pra vocês, ou nesse aspecto físico, quando você estimula esse chakra, você começa a sentir o resultado também, o reflexo no seu estado físico associado a essa glândula específica, tá? Se você percebe, você avalia se esse é o chakra legal de você trabalhar nesse momento quando você compara essa parte que eu vou falar agora. Quando o plexo solar está em equilíbrio, ele está associado à vontade e poder. Então, autoconfiança, instinto de sobrevivência, aquela pessoa que está determinada, que tem a capacidade de aprender, ela tem ela tem um auto-incentivo, sabe? Aquela pessoa que tá sempre se estimulando. Ah, que legal, Paloma, falando que acabou de fazer uma cirurgia de intestino e estômago. Que bacana. Eu vou falar agora então do ponto de desequilíbrio, muito, muito interessante, de repente pode fazer algum sentido para você. Então, quando esse plexo solar está em desequilíbrio, o que acontece? Pode desencadear problemas digestivos, pode fazer se sentir extremamente esgotado assim de energia, com impaciência, com uma certa ansiedade. Também pode dar um aspecto de assim meio depressivo, inseguro e teimoso, tá? Então é importante estar atento a isso. Se existe esse aspecto, trabalhar esse chakra para que haja esse equilíbrio, tá bom? Olha quem tá chegando, o Mauro com a gente também, que saudade, um beijo grande pra você. A gente tá indo pro quarto chakra agora, que é o Anahata, que significa em sânscrito, né, inviolável, inatacável. Esse chakra é muito poderoso e é muito comum as pessoas terem algum aspecto de desequilíbrio nele. Vou mostrar pra vocês onde ele se situa, tá bom? É o chakra cardíaco, tá aqui. Ó. É esse aqui, tá? Ó. Então, é o quarto. O chakra cardíaco, então, ele situa-se entre os mamilos, na região entre o coração, pulmões e o centro do tórax. Essa glândula que a gente estimula, o chakra cardíaco, ela se chama Timo. E a cor que estimula ele é o verde. O mantra para estimular esse chakra cardíaco é o YAM, YAM, tá? Então vamos ver aqui. Quais são as características do chakra cardíaco? É o centro do sistema energético do homem, porque ele relaciona 3 chakras inferiores e 3 superiores. Vou mostrar aqui. Ó, tá vendo aqui? Eu tô falando de 7 chakras principais, certo? Então eu tenho 3 aqui embaixo, tenho o cardíaco e mais 3 aqui em cima. Tá vendo? Esses dois estão bem pertinho, mas tem um na testa e um no topo da cabeça. Então, esse chakra cardíaco, ele tá entre os 6, né? 3 em cima e 3 embaixo. Então, ele tem uma função de fazer essa conexão
né? Ele é considerado um grande canal de movimentação dos sentimentos e emoções, e ele é o mais afetado pelo desequilíbrio emocional, tá? Um ponto de atenção que vale ressaltar aqui é o seguinte, mesmo que você tenha um aspecto de uma pessoa carinhosa, amorosa, que está sempre disponível para o outro, mas se essa ação, se esse aspecto seu não estiver totalmente relacionado ao amor de fato, né? Porque muitas vezes a gente faz ações boas e benéficas e tem uma postura carinhosa ou agradável com o outro, para ser agradável, para que as pessoas gostem da gente, para ser aceito, mas internamente aquilo de repente não é espontâneo. Então, se não é espontâneo, pode ser que haja sim um desequilíbrio aí. Então, não é porque você tem uma postura de estar sempre sendo carinhoso e atencioso com as pessoas que você tem esse chakra 100% equilibrado. Pode ser que não. Então, vale a pena dar uma avaliada, tá? Quando ele tá equilibrado, essa pessoa tem um aspecto mais fraternal, tem mais amor exalando por ela, um perfil mais compreensivo, solidário, vem uma facilidade maior, uma espontaneidade para perdoar. Essa pessoa tem um aspecto de ser mais esperançosa, de ter mais confiança no outro, então ela tem um olhar mais positivo, né, para a vida e para essas relações. Mas em contrapartida, quando esse chakra cardíaco está em desequilíbrio, ele causa uma sensação de vazio, uma angústia, irritação e pode até causar umas pontadas no peito. Sabe quando a gente fala às vezes assim, eu tô com uma angústia, tô com um aperto no peito? Então, quando a gente estimula esse chakra, que é mais para baixo, estimula esse chakra cardíaco, tende aí tirando essa angústia e liberando essas emoções que estão presas aí, nessa glândula timo, tá bom? Quinto chakra é o chakra Visuddha, em sânscrito, que significa purificação. E a gente conhece ele como o chakra laríngeo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. O chakra laríngeo, ó, tá vendo? O chakra laríngeo, então, ele fica na região da garganta. As glândulas que que estão associadas a esse chakra são tireoide e paratireoide. A cor de estímulo dele é o azul claro. E o mantra é o Ham, que é o H-A-M, tá? Então vamos lá, as características desse chakra, ele tá diretamente ligado à comunicação, à expressão verbal, à criatividade no sentido de saber expressar as palavras, tá? Então assim, é a criatividade em relação à comunicação, tá bom? Então eu preciso falar tal coisa, eu preciso explicar tal tema, então de que forma que eu posso fazer isso para me fazer entender? Então é esse o exemplo, tá? Então esse chakra rege no físico o pescoço, a garganta, as amígdalas, a laringe, as cordas vocais e o esôfago. É bastante coisa, né? Então, quando ele tá em equilíbrio, ele funciona como uma ponte para o mundo espiritual. Então, essa comunicação para o físico, ela é melhorada, ela acontece de uma forma mais natural e mais eficiente. E também a sua comunicação com o espiritual. Lembra que eu comecei falando que quando a gente trabalha na meditação e trabalha especificamente cada chakra, a gente está mexendo com 3 pilares, tá? São 3 aspectos muito importantes. É o emocional, é o físico e é o espiritual, nossa conexão com o todo. E aí, novamente, independe da sua religião, mas é a sua conexão com a energia total, né? Do todo, do universo, de Deus, e aí, enfim, depende da forma como você vê isso, mas é você se conectando com o maior, tá? Então é super interessante essa questão do laríngeo, então ele te ajuda também na comunicação com essa questão espiritual, tá?
Que mais? Também tem uma coisa legal do laríngeo, que ele é considerado, então, um portão para alta consciência e purificação. E aí, desequilíbrios, os aspectos de desequilíbrio dele, do laríngeo, são, ele pode gerar dificuldade na comunicação, expressão, pode gerar uma certa ansiedade, porque você está com aquilo querendo falar e muitas vezes está segurando, uma sensação de vazio, de gagueira, até vertigem, fadiga, laringite, dor de garganta, tosse. Então tudo isso pode estar relacionado ao desequilíbrio desse chakra, tá bom? E das glândulas que você usa para estimulá-lo. Indo para a reta final aqui, quero lembrar vocês que esse curso aqui online de meditação para iniciantes, a gente está indo para a reta final dele, essa é a terceira aula, e nós temos 5 aulas no total. Então, nas próximas aulas eu vou falar tanto das leis universais na próxima aula. Então é um conteúdo bárbaro que não serve só para a questão da meditação, mas serve para a vida, para suas práticas e para ampliar um pouco a sua visão sobre os acontecimentos gerais à sua volta. Então eu vou falar da lei do retorno, o que o semelhante atrai o semelhante, enfim, eu vou falar das leis universais. E na quinta e última aula eu vou falar sobre os tipos de respiração e para que serve cada tipo, tá bom? Então não perde, continua assistindo. Quem perdeu as aulas anteriores, corre, assiste a aula 1, a aula 2 está disponível para você no meu YouTube. Se inscreve no canal porque eu sempre compartilho conteúdos bacanas, tá? Então, voltando aqui, Ajna é o 6º chakra. Em sânscrito ele quer dizer perceber, conhecer, comandar. Muito bacana, muito poderoso também o funcionamento desse chakra, tá? Vou mostrar pra vocês qual que é. É este lindo aqui que tá na região da testa, tá vendo? Então, esse é o chakra conhecido como chakra frontal ou terceiro olho. Tem bastante gente que conhece também como terceiro olho. Tem regiões onde as pessoas colocam um cristalzinho, alguma pedrinha nesse ponto aí, justamente para ter o estímulo sempre, ter sempre o estímulo desse ponto, tá? Situa-se na região entre as sobrancelhas, na testa, né? Só que no centro entre as sobrancelhas. E a glândula que ele rege é a pituitária ou hipófise. A cor que a gente usa para estimular esse chakra é o azul índigo. Sabe aquele azul um pouco mais escuro perto do roxo? É esse aí. O mantra que estimula ele é o Om, que é O-M. Quais são as características desse chakra aqui, gente? Esse. Ele é a porta da alma, do discernimento, da intuição, da imaginação, do conhecimento e da percepção. Então imagina o poder deste chakra, tá? Ele controla a nossa intuição, então nosso discernimento, nossa clareza, né, para as coisas. E ele nos capacita, ele nos habilita, né, a ver o que os olhos não enxergam, né? Então, que é essa questão da intuição, então de ter uma sensibilidade maior, né? Quando você entra num lugar, você já tem uma sensação, aqui não é meu lugar, não tá legal pra mim, tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá legal, então você começa a intuir, né? Não, é melhor eu fazer de tal forma, e começa a ter ideias e ter uma clareza maior nos seus pensamentos, tá? Então, é muito interessante e ele tá ligado à glândula pituitária que é responsável pela segregação da endorfina. Então, é muito poderoso realmente trabalhar esse chakra. E ele rege os olhos e o crânio, tá? Quando ele tá em equilíbrio, o chakra frontal, ele te proporciona, né, a comunicação com o divino e fica mais fácil, como que eu posso
você não fica tão limitado, entendeu? Ele expande as ideias, ele expande as possibilidades. É isso. Ele te dá uma expansão de possibilidades. Então, abre a sua visão intuitiva, espiritual, tá? Então, é muito legal. Em contrapartida, se o chakra frontal estiver em desequilíbrio, o que acontece? Você vai ter uma má distribuição da energia, então fica aquele negócio pesado aqui, constantes dores de cabeça, então tem o resultado físico em todos eles, né? Uma visão que pode estar temporariamente desfocada, pode gerar uma irritação, porque tá tudo pesado aqui, né? Concentrado aqui. Pode dar também uma irritação na mucosa do nariz, pode dar ilusões, você tem ilusões porque não tem clareza nos pensamentos, tá? E um excesso de visualizações negativas, então tem uma tendência a ficar focado no aspecto negativo, com pensamentos que sempre te levam para um aspecto negativo e não te impulsionam ou te abrem para algo positivo e de bons resultados aí, né? E agora, gente, o sétimo e último chakra é o Sahasrara, que significa 1000 pétalas de rosa. Eu vou explicar mais à frente porque esse nome. Esse é o chakra coronário. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Esse chakra, ele situa-se bem no alto da cabeça. A glândula que tá conectada ao chakra coronário é a pineal. As cores que a gente usa de estímulo para ele são violeta ou branco. E também tem 2 mantras que a gente pode usar para estimular esse chakra, que é o Ham, que é H-U-M, ou Aum, que é A-U-M, tá? As características do sétimo chakra, o sétimo chakra que diz ser o mais importante, você vai entender o motivo, tá? Ele tá relacionado com o padrão energético global da pessoa. Então, é importante, muito importante que ele esteja em equilíbrio, né? Conectando e equilibrando todos os outros, né? Então, como você como um todo, o seu ser como um todo, tá? Ele é conhecido como o chakra da coroa, então é o coronário. Ele é representado na tradição indiana por uma flor de lótus, aquela flor linda, maravilhosa, de 1000 pétalas na cor violeta. Então, por isso, esse nome dele, que é o Sahasrara, que é 1000 pétalas de rosa, tá bom? Então, o que mais? Esse chakra, o que mais que eu posso falar dele pra você? É o portal da espiritualidade, como nós nos conectamos ao universo. Através dele a gente consegue identificar um caminho de evolução do nosso espírito, ou seja, o que me conecta, o que me leva para esse aspecto mais espiritual, menos físico, né, menos terreno e mais espiritual, né? E a gente acaba se deparando com alguns entendimentos, compreensão, você começa a ter entendimento do que você é, da sua essência, do seu papel, começa a fazer mais sentido a sua vida em relação ao todo, né? Então, sabe aquela questão do propósito? Às vezes a gente passa anos e anos e anos buscando, nossa, qual que é o meu propósito de vida e tal. Então, esse estímulo do chakra coronário, ele ajuda nisso, né? A você interpretar, se conectar um pouco com a sua, um pouco não, se conectar muito com a sua essência, tá bom? Ele rege o nosso cérebro, tá? Quando ele tá equilibrado, ele faz algo muito legal, que é a libertação do nosso ego, o desapego, entendimento dos poderes espirituais, tem uma sabedoria iluminada, então ele dá aquela clareza para a questão da sabedoria, perda do medo da morte, porque entende, você tá conectado com o seu propósito, então tudo vai fazendo sentido. Uma coragem e uma comunhão, né? Então você fica em comunhão, você se encontra, você se aconchega com o todo, tá?
Então é muito, muito legal quando esse chakra tá equilibrado, ele traz muitos benefícios. E aí, sabe quando a gente costuma dizer, eu tenho, sei lá, eu discuto muito, ou eu falo coisas sem pensar, eu sou muito impulsivo, né? Então, o ego muitas vezes está regendo tudo isso. E quando a gente consegue trabalhar essa libertação do ego, a gente tem tantos benefícios, né? Muito legal. Paloma, a pessoa consegue perceber que hoje você pode fazer seus pensamentos bons. É isso mesmo, começa a dar essa clareza, né, Paloma, de que você pode trabalhar isso a seu favor. É exatamente isso. Quando esse chakra está em desequilíbrio, no entanto, é o seguinte, a pessoa pode apresentar até problemas neuróticos, tá? Porque ele rege, então, o cérebro. O desenvolvimento de transtorno, de fobia, falta de crença no universo, aquela pessoa que não crê em nada, fica totalmente desacreditada, então ela perde a fé, ela tem muita insônia, ela tem problemas endócrinos, tumores, inflamações nos nervos, tudo está conectado ao cérebro, tá? Problemas nos ouvidos, nos olhos, problemas imunológicos, envelhecimento precoce, tendência a ideias suicidas e ou até depressão. Então, gente, vamos trabalhar todos esses chakras aí em nosso favor. Essa aula que eu tô fazendo aqui pra vocês, que eu tô encerrando daqui a pouquinho, é a terceira vez que eu faço essa aula, porque eu fiz 2 vezes e enquanto eu estava na live o Instagram encerrou a conexão sem me dar um tchau, sem me dar um sinal, simplesmente travou e eu perdi o conteúdo. Então eu decidi fazer pela terceira vez porque eu quero muito divulgar esse conteúdo, contribuir e compartilhar com vocês. Eu quero deixar agora para encerrar uma dica bem importante para que você possa praticar o estímulo desses seus chakras, o equilíbrio dos chakras sozinho aí no seu lugar, na sua casa, no seu espaço, tá? Tem um portal, então anota aí, chama Portal Conexão Divina. No YouTube. Então você entra lá no YouTube e coloca Conexão Divina, vai vir lá um canal que tem vários conteúdos de mantras e meditações guiadas e tal. Mas você pode colocar lá dentro do canal Conexão Divina chakra coronário, chakra cardíaco, qualquer um desses. E ele aparece lá uma meditação com um mantra específico para esse estímulo dessa glândula que você está buscando. Inclusive a cor vai estar na tela, então é bem legal. E aí, se você quiser fazer um trabalho até do 7 de uma vez, tem também, é muito interessante. A recomendação também que eu deixo, que é bem importante, é assim: quando você trabalha com esse aspecto de uma forma bem profunda, ele vai trazer muitos resultados, obviamente positivos, porque ele vai estar equilibrando. Só que quando ele está equilibrando, ele pode trazer, pode fazer vir à tona algumas lembranças, algumas sensações, alguns pensamentos que você talvez não consiga dar conta naquele momento por não compreender ou por ser um tema muito sensível para você. Nesse momento eu te oriento a procurar um auxílio profissional. No caso, o meu, né, que tem várias pessoas que falaram: Aline, você faz tanto conteúdo e eu não sabia que você atendia. Atendo sim, eu sou psicanalista integrativa, master em PNL, atendo em consultório. No tempo de pandemia, eu tô atendendo online, para nossa segurança. Então, se precisar, eu recomendo o seguinte: suspende, não mantém, não aprofunda, faz a sua meditação mais simples, sem estimular chakra, e procura um profissional para te apoiar na identificação, né, para entender porque essas coisas estão vindo à tona e como você lida com isso, né? Puxa, me veio tal lembrança, mas eu tô desesperado agora né, é uma lembrança que estava reprimida, que eu nem lembrava disso, mas agora ele veio à tona. Se veio à tona, veio para você trabalhar e para tratar e para se liberar, tá? Então não reprime de novo. Mas não fica com uma questão que te incomoda, que tá te sendo super pesado sem tratar, tá? Então faça meditação, pratique a meditação. É por isso que eu quis fazer esse curso aqui, esse conteúdo para vocês, para estimular as pessoas do dia a dia a incluírem isso na sua rotina, entendendo os benefícios. A primeira aula desse curso é muito importante
muito estrutural para você dar sequência nessa questão da sua vida, de incluir a meditação como uma prática diária na sua vida, tá? Porque lá tem todos os aspectos, comprovações científicas, os estudos, as universidades, os laboratórios, todos os locais onde tiveram, todos não, né? Mas eu citei várias fontes importantes de muitos lugares diferentes para embasar vocês e mostrar quais são os benefícios, são muitos, tá? Então, eu desejo mesmo de coração que você seja um praticante da meditação e que isso se propague à sua volta. Eu tenho certeza que se a gente tiver um Brasil praticante de meditação, a gente vai ter um Brasil com uma energia muito melhor, o ser humano mais equilibrado, enfim, mais saudável, física, emocionalmente e espiritualmente também, tá? Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigada a vocês que compareceram. Quero me colocar à disposição. Se vocês tiverem dúvida, manda aí no direct. Também tem disponível aí nos meus contatos o meu WhatsApp. Então, precisando, mandem ou comentários lá no meu YouTube. E para ajudar a propagar todas essas informações, mande para todos os seus amigos. Compartilhem essas informações, gente. É tudo sem custo algum e informação prática e de um conteúdo realmente sério e que pode trazer alguma mudança de verdade para vocês, tá bom? Então é com muito amor, com muito carinho, é para seguir o meu propósito de vida que eu divido com vocês esse conteúdo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem bem, meditem, equilibrem seus chakras e bora, a gente vai seguindo um dia após o outro, cada dia evoluindo de passinho em passinho, não tenha pressa. A gente tenha paciência com você mesmo, tá bom? Um beijo, espero vocês. Olha, gente, a próxima aula, obrigada Paloma, obrigada. A Aninha entrando também, gente, obrigada mesmo por vocês terem comparecido. A próxima aula, eu tava esquecendo aqui, segunda-feira, às 22h, é online. Eu escolhi esse horário aí tardão, gente, porque eu percebo que é um horário quando as crianças já estão se acalmando, os vizinhos estão parando com as furadeiras, assim, é um horário que na maioria das vezes a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Normalmente no final da aula eu faço 5 minutos de meditação com vocês online. Nessa aqui eu não vou poder fazer, eu tô entrando numa outra, num atendimento online agora, então não posso fazer, mas façam aí a sua meditação e por favor compartilhem o que vocês estão achando, se vocês estão praticando, quais são as experiências, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, até mais!